olha só o exemplo que eu preparei para você, que você vai usar a equação de Torricelli. Olha só, confere comigo, ó. Um carro viaja numa rodovia a 108 km por hora. Diante de um perigo, o motorista pisa no freio, imprimindo uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Levando-se em conta que o tempo de reação do motorista é de meio segundo, determine o espaço percorrido pelo carro desde o instante em que o motorista percebeu o perigo até o instante em que o carro parou completamente. Legal, né, pessoal? Interessante o exercício. Professor, fiquei com algumas dúvidas. Vamos lá, vamos conferir então? Olha só, gente. Primeiro que quando ele fala que o carro está a 108 km por hora, vamos imaginar esse cenário, tá? Lembra que na cinemática, pessoal, 30% da questão é você fazer o desenho bem feitinho lá e imaginar a situação. Dá uma olhadinha comigo então, ó. Olha, pessoal, então aqui nós temos a rodovia, tá? Muito bem, aqui está o veículo, né? Maravilha, ó. Ele está viajando, está correndo, hein, professor? Está 108 km por hora, está correndo esse cara, né? Então vamos lá, pessoal, 108 km por hora. Bom, aqui já peço para você uma coisa, olha, essa velocidade está em quilômetro por hora, mais tarde ele vai colocar uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Cara, seria interessante nós passarmos isso aqui para metro por segundo, ó, vamos lembrar? É só dividir por 3,6, não é isso, professor? Exato, ó. 108 dividido por 3,6, se você fizer a continha aí, vai dar 30 metros por segundo, tá? Então eu já vou colocar aqui, gente, que a velocidade inicial dele, ó, velocidade inicial dele, 30 metros por segundo. Maravilha, professor, beleza, tá. Bom, aí tem uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, professor, ó. Tá, eu entendi que ele vai desacelerar o carro e tal, mas esse tempo de reação, professor, que tá estranho, né? O tempo de reação do motorista é meio segundo. Professor, o que ele está querendo dizer com isso, né? Então é interessante, ó. Bom, no primeiro momento você fica na dúvida, mas se você continuar lendo, você pode encaixar uma ideia. Olha só, sabendo que o tempo dele de reação é meio segundo, vamos supor que eu não sei o que é tempo de reação ainda, determine, olha, o espaço percorrido, tudo bem, a distância, né, no caso, pelo carro, desde o instante em que o motorista percebeu o perigo, até o instante que ele parou. Moçada, vamos pensar juntos aqui então. Você está dirigindo o teu carro na estrada a 108 por hora, tá? Ou 30 metros por segundo. Aí você viu um perigo, né? Tipo um animal atravessou a pista, ou então aconteceu um acidente, alguém freou bruscamente, tá? Então, pessoal, quando você viu o perigo, então o que é instintivo, o que é natural, né? Você viu o perigo, é instintivo você colocar o pé no freio, para não se envolver no acidente, não é isso? Tá. Só que aí, quando ele fala em tempo de reação, esse tempo de reação, pessoal, popularmente, ele também é chamado de reflexo da pessoa. Porque você sabe assim, olha, quando você viu o perigo, então olha só, acabei de ver o perigo, até o meu cérebro falar assim, bom, aconteceu um acidente lá na frente, tenho que frear o carro, até você botar o pé no freio, leva um tempo, não é de imediato. Então olha só, eu vi o perigo, até o meu cérebro processar a informação, mandar um comando aqui para minha perna para eu frear, leva um tempo. Esse tempo é o famoso tempo de reação da pessoa. E esse tempo de meio segundo é uma média na população, porque você tem motoristas mais jovens, motoristas mais adultos, né? Então é uma média aí de meio segundo, tá certo? Então, professor, quer dizer que na hora que ele viu o acidente acontecer, até ele botar o pé no freio, quer dizer, concretizar o ato, demora meio segundo? Exatamente. Ah, então entendi, professor. Então, olha só, ele quer saber quanto que esse carro percorreu, desde o momento que viu até a parada completa. Vamos colocar a cena aqui, pessoal, dá uma olhada então. Então você vai imaginar que nesse momento aqui, ó, é o momento em que ele viu o perigo, tá? Aqui ele viu o perigo. O motorista, tá? Ah, beleza, professor. Agora, gente, olha lá comigo, hein? Até ele botar o pé no freio não leva meio segundo? Ah, então tem que contar aqui, ó. Então, durante esse tempo de reação aqui, o cara não botou o pé no freio ainda. Então, o carro continua indo para frente com a mesma velocidade, porque ele não desacelerou ainda, porque o pé dele não chegou no freio ainda, né? Tá em vias de colocar. Então, durante esse tempo aqui, o carro continua com 30 metros por segundo, professor? Exatamente. Porque ele ainda não botou o pé no freio, né, Karim? Ele está reagindo, né? Isso, então a velocidade dele aqui ainda é 30. Ah, eu entendi, professor. Beleza, então. Então, sabe o que você pode falar?
Nesse momento aqui, aí sim, depois de passar meio segundo, aí sim ele coloca o pé no freio. Então, pessoal, veja que esse intervalo aqui, ó, daqui para cá, é o intervalo do tempo de reação. Eu vou colocar aqui, ó, né? Aqui é o tempo de reação dele, que é de meio segundo. Vou colocar aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, meio segundo, acho que dá para entender. Isso, ó, é o tempo de reação dele. Então, professor, durante esse tempo de reação, o automóvel percorreu uma certa distância. Exatamente. Dá para calcular, professor? Com certeza. Você já aprendeu a fazer isso há muito tempo, tá? Olha, gente, a velocidade dele não é constante? É. Então, o movimento é uniforme. Quando o movimento é uniforme, pessoal, a gente pode pensar em regra de 3 entre o espaço e tempo. Quer dizer, o que quer dizer velocidade constante de 30 metros por segundo, pessoal? Quer dizer que em 1 segundo ele anda 30 metros. Então, em meio segundo vai andar quanto? Metade de 30 é quanto, pessoal? 15 metros. Então, você já pode colocar aqui 15 metros, tá? É movimento uniforme, né? A velocidade dele é constante. Bom, caso você teve dúvida, eu fiz essa conta aqui, ó. Velocidade, movimento uniforme, ΔS e ΔT, tá bom? A velocidade dele é 30. O espaço percorrido eu não sei, tá bom? E o tempo é meio, tá bom? Olha aí, ó. Então, você multiplica em cruz, metade, ó, meio vezes 30, quer dizer metade de 30 dá 15. Mas, pessoal, numa prova, por exemplo, nem precisava fazer essa conta detalhada, tá? É direto, tá bom? Veja que o exercício, ele não quer isso, ele quer outra coisa, tá? Então, por isso que essas passagens que são simples e para você nesse momento tá bastante tranquilo, faz direto como a gente fez primeiro, tá? Maravilha? Então, vamos continuar? Ah, então, professor, só depois de meio segundo que ele bota o pé no freio? Exatamente. Ah, então a partir daqui o pé dele está no freio, então a partir daqui começa a desacelerar. Exatamente. Então aqui, ó, olha aí, pessoal, o que é uma desaceleração? Olha lá, professor, se ele está indo, se o movimento dele, a velocidade dele é para a direita e ele vai frear o carro, eu lembro, né? O movimento é retardado, né, Karim? Então a aceleração é contrária. Então ela vale, olha lá, pessoal, ele falou que é uma desaceleração constante. Então quando ele fala que é uma desaceleração constante, pessoal, é porque ele está falando que é um move, tá? Então eu tenho uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. O que vai acontecer com ele? Ó? Vai parando aos poucos, né? Então ele vai parar totalmente depois de percorrer uma certa distância. Tá? Essa distância nós precisamos saber quanto vale, né? Porque a pergunta que ele fez para ti foi a seguinte. Ó, pessoal, ele quer saber qual foi o espaço percorrido? Olha lá, hein? Olha a pergunta. Desde o instante em que ele percebeu o perigo. Opa, ele percebeu o perigo aqui, professor. E parou aqui. Ah, então a distância total vai ser esses 15 metros, por isso que você calculou, mais esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, pessoal, é o ΔS, tá? ΔS que eu não sei ainda quanto vale, nós vamos calcular ele agora. Tá bom, pessoal? Maravilha? Agora, toma cuidado, gente. De novo, ó. Quando eu expliquei para você a equação de Torricelli, eu disse para você tomar cuidado com o sentido da velocidade e da aceleração, principalmente. Aconteceu isso, ó. Dá uma olhada, gente. Nós vamos, como sempre, ó, orientar a trajetória para a direita como positiva, tá? Então, essa velocidade 30, tá vendo a flechinha? Não tá a favor, ó, da orientação positiva? Tá. Então, ela vai entrar positiva. Agora, olha lá, olha lá. A desaceleração. Ah, professor, ó, a aceleração, o sentido dela, professor, contrária à orientação da trajetória. Ah, então ela vai entrar negativa aqui, professor? É isso que você estava me dizendo naquela hora? Exatamente, ó. Nas suas contas, essa aceleração vai ter que entrar negativa. Perceba que ele não fala nada aqui, né? Tá bom? Apesar de ele ter falado desaceleração, ele está dando o módulo dela, tá? Ah, então tem que tomar cuidado, exatamente. E aí, pessoal, dá uma olhadinha agora. Esse movimento aqui é um MUV porque eu tenho uma desaceleração constante. O que você conhece desse MUV? Faz a tua listinha de desejos aqui, ó. Professor, eu sei o V final que vale 0. Professor, eu sei a velocidade inicial que vale 30. O que mais, professor? Eu sei a aceleração dele que é negativa, menos 5. E eu quero saber, professor, o espaço percorrido ΔS. Professor, vou entregar o jogo agora, ó. Ele não deu tempo. Opa, você lembrou da aula? Quando você tem um move e o tempo não é fornecido no exercício, qual que é uma dica boa para você seguir? Equação de
Torricelli. Então é ela que vai resolver a nossa vida aqui, pessoal. Vamos lá então, ó. O que diz a equação de Torricelli? Olha lá. Lembra lá do vovô? Vovô e a vovó deram o quê, pessoal? 2 amassos atrás do sofá, né? 2 bem dado, por isso que é ao quadrado, né? Muito bem, moçada. Vamos lá então, ó. A velocidade final dele é 0, porque ele parou, tá? A velocidade inicial 30 ao quadrado mais 2 vezes. Cuidado, gente. Aceleração, isso, menos 5, hein? Ah, entendi, professor, né? Ao contrário, exatamente, ó. E o ΔS é a tua variável, a tua incógnita, né? Muito bem. Pessoal, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes menos 5, menos 10. Então, menos 10, ΔS. E aqui, moçada, 30 ao quadrado, 900, né? Isso, 0 ao quadrado, 0. Vamos passar para cá o ΔS? Bora lá, professor. Então, fica 10 ΔS igual a 900. O que eu faço aqui? Isso, 900 por 10, 90. Então, o espaço percorrido desde o instante que ele bota o pé no freio até parar completamente, 90 metros. Mas é a resposta? Não, né? Olha lá, vem comigo agora, ó. Você achou essa distância daqui para cá. Mas o que ele pediu é a distância, o espaço percorrido desde o momento que ele viu o perigo até parar completamente. Quanto tem aqui, pessoal? 90 mais 15. Isso vai dar 105 metros. Portanto, a distância total percorrida por ele é 105 metros. Olha que questão bonitinha, questão manhosa. Toma cuidado com ela, tá, pessoal? Beleza? Tranquilidade? Maravilha, então, pessoal.